Olá, meninos e meninas! Estamos começando mais um Papo Educação, podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje estamos com os nossos companheiros de sempre, Fabrício Indruziak. Olá! E Angélica Beck. Oi, gente! E hoje com uma convidada especialista. Especialíssima, Maíra Gatto, que além de jornalista, é criadora de conteúdo e principalmente mãe da Malu, de 7 anos. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, gente. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, principalmente para abordar um tema que me encanta muito, que é a educação. Hoje a gente chamou a Maíra porque, além desse papel de mãe, a Maíra também tem um papel de filha de professores e nesse mundo do conteúdo digital é um desafio para a gente criar crianças pensando nessa exposição de telas, em o que a gente vai expor delas. Então, a ideia do nosso papo é pensar muito sobre como que a gente vai pensar a educação dessas crianças que a gente está criando para o mundo, que é um mundo muito diferente do que a gente foi criado, né, Maíra? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né, de profissional, de criadora de conteúdo e de mãe da Malu aí, como que tu equilibra esses pratinhos pra gente? Vamos elencar as prioridades. Meu maior projeto é a Malu, viu, gente? Inclusive no profissional. Não, mas assim... Bom, como falei para vocês, eu sou filha de professores, então a educação sempre teve muito presente, né? Filha de professor se envolve, é uma profissão que traz muito para casa, né? Então a gente está sempre na rotina, ajuda a fazer as coisas. Lembro muito da minha mãe com aqueles caderninhos de chamada de antigamente, que ia botando os pontinhos, assim. O meu pai é professor universitário, então tá mais numa área diferente, que não é tanto com crianças, mas dando aula na escultura. Então muito fui para ateliê da Universidade Federal lá em Pelotas, participar das aulas, eventualmente, e me integrar. Então esse mundo da educação sempre teve muito presente na minha rotina. E em relação à minha área profissional, acabei escolhendo uma área diferente. Sou formada em jornalismo, tenho pós-graduação em marketing e comunicação empresarial e atuo na área mais de assessoria de imprensa e também na área de geração de conteúdo. E são muitos os desafios, assim, né? E quando eu fui mãe da Malu, em 2015, eu comecei a criar um conteúdo assim de forma muito despretensiosa. Claro, eu atuava na televisão, então já tinha uma audiência por causa disso, mas comecei a criar um conteúdo muito despretensiosamente, falando sobre aquela minha experiência, aquela jornada louca que é a maternidade, um pouco ainda com um olhar de jornalista, tinha as minhas ressalvas em partilhar as dificuldades, achava que eu tinha que botar do mundo para fora só aquilo que eram os louros, as vitórias, né? Só o mundo ideal. Só o mundo ideal. E aos poucos eu fui inserindo pequenas coisas dos desafios e foi incrível o retorno das pessoas. As pessoas queriam ouvir aquilo. Hoje em dia a gente tem uma gama de blogs, de coisas que falam sobre isso, mas quando a Malu nasceu em 2015, se falava muito pouco sobre puerpério. Eu passei por uma depressão pós-parto de forma absolutamente solitária, não tinha onde buscar informação, eu não tinha apoio médico no primeiro momento, até eu entender o que eu estava vivendo, ressignificar todo aquele processo, foi muito desafiador. Então isso me deu um pouco de vontade de ir partilhando, esse tema no primeiro momento não, mas outros temas dos desafios. E aí a gente vai vendo que as pessoas estão todas no mesmo barco, porque a maternidade, ainda mais quando tu é mãe de primeira viagem como eu fui, ela é muito solitária, né? Então tu acha que só tu tá vivendo aquilo, só tu tá passando por aqueles desafios, que ninguém enfrentou isso antes. E quando tu abre, as pessoas dizem, meu Deus, eu passei exatamente por isso, eu me sinto como tu te sentia. Isso foi muito legal. Então, claro, a gente tem esses desafios do mundo digital, mas a gente tem essas conexões que talvez eu não vivenciasse se não fosse esse partilhar, né? E ali eu comecei a partilhar todas essas temáticas de maternidade e falo muito sobre uma maternidade possível. Hoje cheguei minimamente atrasada aqui no podcast, porque lembrei que era o dia da fantasia, o dia do bolinho, o coletivo. A gente vai tentando, né, dar conta de todas essas questões, mas eu falo muito sobre uma maternidade possível. Eu ainda ontem ouvia um dos podcasts de vocês que falava sobre uma educação mais positivista, uma educação mais acolhedora, e eu amei que a entrevistada falou assim, sempre é tempo. Né? Às vezes a gente acha, não, eu fiz uma coisa de um jeito, então agora eu não posso mais compensar. Sempre é tempo. Então, quando eu falo dessa maternidade possível, eu quero dizer um pouco isso. Ela é possível porque ela é o que a gente consegue ser naquele momento. Às vezes ela é mais acolhedora, às vezes ela é estressante, às vezes a gente grita e pede desculpa, e é isso tudo que faz parte desse processo da educação. Acho que um pouquinho o resumo seria isso. Ai, que legal. Eu, né, como educadora parental, sou muito fã de falar sobre tudo isso.
E eu acho muito lindo esse movimento da gente ter, que a gente está vendo de famílias que estão buscando desromantizar a maternidade, a parentalidade, ao mesmo tempo que estão tendo essa preocupação de trazer esse olhar mais de educação positiva, de um cuidado com os sentimentos da criança, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente não precisa ser perfeito, né? A gente precisa ser suficiente. Já dizia o Winnicott, né? Um bebê precisa de uma mãe suficientemente boa. Então, é isso, a gente olhar para a criança com cuidado, com carinho, sabendo que ela é a coisa mais importante da nossa vida, mas também olhar pra gente com carinho, né? Porque a criança precisa que a gente esteja bem e esteja feliz, esteja minimamente organizado para cuidar dela. Eu passei muito por isso nesse início, porque no início todo mundo chega e te pergunta como está o bebê. Ninguém pergunta como tu estás, né? Então, isso foi um processo bem difícil de enfrentar ali naquele início, no meu puerpério, nos primeiros anos da Malu, até as coisas se acomodarem um pouco. E eu sempre dizia assim, se a mãe não tá bem, ninguém tá bem. Porque, na verdade, não é querer um protagonismo, né? Mas é a questão de que a mãe precisa estar bem para organizar, para amamentar, para poder suprir as necessidades básicas daquele filho, que naquele primeiro momento necessita muito da mãe e do pai também. A banda da casa, né? Então foi por isso, assim, na época eu enfrentei uma certa resistência, eu não queria medicação, por exemplo, para a questão da depressão, era muito contra, e isso me dificultou muito. Hoje eu olho para trás e eu gosto de falar sobre isso, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo tinha essas mesmas crenças que eu e possa se perceber de uma outra forma, assim. Então eu digo que a gente tem que cuidar muito da gente, e eu brinco, assim, ali no meu perfil, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo, como é que tu consegue fazer tudo? Assim, não, eu não faço tudo, é que o que eu mostro para vocês é o que eu tô fazendo, mas a roupa tá ali para lavar, tem coisas para fazer, tem resposta de trabalho atrasada, tem alguma coisa sempre pendente, né? Mas eu digo que a mãe, ela tem que ser um pouquinho egoísta, porque se ela não for, ninguém abre muito espaço para ela, né? Então eu digo, olha, agora, sábado de manhã, eu vou ir correr. Se virem. Esse é o momento. Aí meu esposo vai, às vezes meu esposo vai antes de mim, volta e eu corro depois. Porque se a gente não cria esses espaços, a gente é meio que atropelado, né? E, por exemplo, para mim, o meu correr é o meu autocuidado, é o meu meditar, é o meu esporte, é o que eu gosto de fazer, me desestressa. Então tem que ter uma dosezinha de egoísmo, porque se a gente deixar só pela batida da maternidade, é só doação, né? Tu fica só dedicada àquilo ali, né? Então... E lembrar que esse egoísmo é fundamental para a saúde da criança também, né? E para a criança entender como é que funciona o mundo. Eu sempre falo como é que a criança vai aprender a se cuidar, a se valorizar, se a pessoa que é referência para ela não se cuida e não se valoriza. Sempre está priorizando o outro. Então, quando a gente prioriza outra pessoa, por mais que seja a pessoa mais importante da nossa vida, mas quando a gente sempre prioriza outra pessoa, a gente está ensinando o nosso filho também a valorizar e priorizar outra pessoa o tempo inteiro. E aí, depois, quando essa criança cresce e entra num relacionamento abusivo, a gente não sabe de onde surgiu aquilo, mas é porque ela aprendeu que a gente sempre tem que valorizar o outro muitas vezes, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado de mostrar que sim, ele é a coisa mais importante, e justamente por isso também a gente está cuidando da gente mesmo para poder proporcionar o nosso melhor também, né? Eu acho que isso é muito fundamental. E como nisso, né, com a Malu crescendo com o teu Instagram, como é que ela começou a participar? Como é que foi isso para ela, assim? Então, foi muito louco, assim, no início a gente fazia muita foto, né, não era essa batida do vídeo tanto, então aí tinham fotinhos e tal. A minha mãe morava em Pelotas, e a minha mãe pedia, me mandem fotos todos os dias de vocês para matar a saudade, a Malu é a única neta, né? E aí eu mandava sempre uma selfie. Uma selfie, ele tava todos os dias com a mesma cara, sempre uma selfie, né? Eu, cada vez pior, com as olheiras enormes, aquela fase ali dos 7, 8 meses, voltando a trabalhar. E a Malu sempre pleníssima naquela selfie. E aí eu falei assim, mãe, vai ser todos os dias a mesma foto. Aí eu comecei a fazer uma brincadeira que eu apoiava num banco esse celular e a gente se posicionava na porta de saída. Então a Malu com o uniforme, com a mochilinha, eu com minhas coisas para sair para trabalhar, a gente fazia sempre a foto ali para ela ver como a gente estava naquele dia. E isso virou um quadro chamado Nós na Porta, que eu postava os stories todos os dias. Então aí a Malu ia com a fantasia do colégio, aí tinha dias que ela escolhia um brinquedo, tinha dias que ela aparecia lendo um livrinho, tinha dias que era um dia especial, Halloween. Aí a gente foi fazendo essa brincadeira, isso foi ampliando, então a participação dela começou ali. E depois foi aumentando de diversas formas, assim. Hoje o meu perfil é o meu perfil, não é um perfil infantil. As interações também não são com outras crianças, então é bem diferente dela ser
uma Sim, blogueira infantil, né? É o meu perfil e as interações acontecem muito com o meu público, tanto herança da TV quanto um público o novo que chegou por causa dessa coisa da maternidade. E hoje ela participa de forma transversal. Sempre que ela está com vontade, ela pode aparecer ali. Claro que a gente tem alguns cuidados em relação a matemáticas. Eu trabalho com publicidade. Para algumas publicidades ela está apta, outras não, porque não são temáticas infantis. Então a gente tenta ter esse cuidado. E enquanto ela quiser, ela vai estar participando. No momento que ela não quiser mais, aí ela pode sair. E eu tenho uma curiosidade com isso. Como é que se lida quando, por exemplo, se ela participa de uma publicidade? Também não sei se eu estou sendo invasiva e pode dizer. Como é que se lida? Vocês já explicam para ela que isso é um tipo de trabalho, que ela... Como é que... O processo é muito coletivo com ela. Então, eu não aceito nenhuma publicidade antes de conversar com ela. Se envolve ela está ciente. Eu pergunto se ela quer participar, digo como é que vai ser. E aí ela disse sim ou se não. Ela já é muito criativa. Então, ela já... Ai, mas se a gente fizesse um roteiro assim, se a gente usasse tal meme, ela já está muito inserida nisso por causa da minha participação. Então, ela gosta muito, inclusive, quando tem marcas que, porventura, ela não pode aparecer, ela fica arrasada. Mas aí eu explico, olha, filha, esse não é um assunto de criança, a gente vai fazer uma abordagem para os adultos, não é um assunto, né, que tenha conexão contigo e tal. Aí ela entende, mas ela fica magoada. Mas, enfim, aí ela sabe o que ela vai fazer, ela dá os pitacos dela e, normalmente, ela... Assim, o outro dia a gente foi gravar uma publicidade, tinha um roteirinho ali mais ou menos pré-definido, mas ela gosta de dar o jeitinho dela. Eu falei, diz então, essa foi a minha roupa favorita. E ela disse, mas não foi a minha favorita, foi uma das favoritas. Eu falei, pode falar, foi uma das favoritas. Então, eu tento dar bastante liberdade exatamente nesse sentido, assim, de que não adianta a gente criar um filho sob um espectro de dominação e querer que ele seja super inovador e super descolado quando ele for adulto, né? Lidar com essas complexidades ainda na infância, acho que faz parte desses filhos que a gente quer criar. E ela entende, assim, como, entre aspas, um trabalho dentro das limitações. Então, não vai num dia que tem aula, sempre é no contraturno ou num sábado. Às vezes as marcas querem cargas horárias maiores, a gente já define que não, ela não vai fazer tudo isso, é só um determinado tempo, fica muito pesado para ela. Então, a gente impõe alguns limites. E aí ela tem uma caixinha, né? Que é o cachezinho dela. E aí ela escolhe o que ela quer fazer com o dinheiro dela, dentro das limitações. Já faz uma educação financeira. Ela queria... A Malu não tinha celular. Ela queria muito um celular há mais de um ano que ela nos pedia. E aí ela juntou esse dinheiro e conseguiu comprar o celularzinho dela agora. Ela tá feliz. É um celularzinho ela que comprou. De entrada, mas foi ela que comprou, assim. No sentido de que a gente queria ensinar pra ela. Porque por ela compra Poppet com todo o dinheiro dela. E aí a gente queria ensinar pra ela essa coisa do longo prazo, da questão financeira. Eu tive muitos desafios, eu não tive uma educação financeira legal, então lidei no início da minha vida adulta assim, com muita questão financeira que não foi boa para mim, então eu quero muito que com ela seja diferente, a gente está tentando estabelecer isso. Bom, tem o teu trabalho, se tu vai fazer essas coisas, tu tem em troca essa questão de poder juntar um dinheiro e comprar uma coisa que tu quer. A nossa geração, de uma forma geral, né, aprendeu na dor, né, as questões financeiras. Né? A gente teve que aprender entrando no cheque especial, o que é o cheque especial, teve que aprender o que é juros sentindo. Eu trabalhei muito jovem, então ganhei um aporte de banco, assim, muito cedo, e aí estava sempre naquela coisa do negativo, do cartão de crédito, até eu conseguir, assim, entender a educação financeira, demorou muito tempo, e eu quero muito que com ela seja diferente, para que ela possa ter as conquistas dela, e educação financeira é saúde também, né, isso tira o sono da gente, a gente está com algum problema, né, financeiro, então eu quero também que ela dentro do possível na nave, a nossa escola, a educação financeira a gente fez questão de botar desde o primeiro ano e manter ela em todo fundamental, justamente porque a gente acredita que a educação financeira faz parte de uma educação socioemocional, né? Que a geração de vocês, eu sou mais velha que vocês, mas a geração de vocês não teve nenhum socioemocional. A minha muito menos, né? Mas a geração de vocês na escola não teve nenhum socioemocional. Não, e a questão de educação financeira, ela é fundamental porque a gente não sabe que tipo de dinheiro que ela vai lidar no futuro. Mas algum tipo de dinheiro vai existir, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Então, assim como a gente ouve, né? Então passa o cartão, faz um Pix. Na nossa época a gente falava, passa um cheque, né? Vai existir alguma forma de manejar essa moeda e eles precisam ter realmente essa noção. Isso é fundamental. E é muito difícil da gente conseguir explicar essa questão do longo prazo, né? Do por que um celular é tão mais valioso que um Poppet, né? Que é um
prazer ali instantâneo, mas daqui a pouco, semana que vem, ela nem tá olhando para aquele pop-it mais, né? Então esses desafios são bem grandes na nossa geração. E vocês falavam no início ali sobre a questão de quanto demonstrar a fragilidade da maternidade ajuda a que as pessoas também se reconheçam dentro disso e que isso ajuda a construir uma normalidade, né, dentro desses processos. E eu estava pensando, enquanto vocês falavam, estava pensando no professor, né, que o papel do professor ele se assemelha nesse sentido a um papel que por muito tempo foi proibido de demonstrar suas fragilidades. Ele não podia dizer que não sabia uma determinada coisa que era perguntada. E isso hoje é um grande desafio para fazer a transição para a educação do amanhã, que como a gente chama esse modelo educacional, né, onde o professor é um mediador e não mais o detentor do conhecimento, o quanto essa insegurança do professor em se demonstrar frágil, em compartilhar com seus colegas as suas fragilidades, né, isso é o empecilho para que a gente consiga avançar dentro do processo de ensino e aprendizagem nas escolas. E então, o quanto esse tipo de ação, que na verdade tem um foco na maternidade, mas ele também nos serve para reflexão a respeito da função, né, de sala de aula e o quanto a gente se sente inseguro em abrir nossas fragilidades, porque a gente acha que é só a gente que passa por essas questões. E quantos colegas, né, não passam, e acho que esse é um dos objetivos do papo também, né, discutir um pouco a respeito do papel do professor, do papel do pai, do papel da mãe, e mostrar que todo mundo tem perrengue, né? Acho que é mais por aí. E eu acho que, mas isso, acho que esse ambiente, claro, ele pode ser criado pelo professor que vai e compartilha, mas eu acho que falta ainda dos pais também tomarem um papel nesses processos, né? Uhum. Eu sou uma pessoa, assim, que eu acho que a relação pai-professor eu vejo muito distorcida em alguns momentos. Hoje em dia a gente tem o famoso grupo do WhatsApp dos pais, né? Uhum. E em diversas situações eu percebo, assim, essa animosidade, né? Eu digo, gente, o professor é o meu maior parceiro. Ele fica com meu filho quase tanto quanto eu. Então, nós temos que sentar. Qualquer problema... Claro, ele tá direto com a criança, direto. Né? Então, assim, o meu maior interesse é que o professor seja tão parceiro quanto eu do meu filho, né? Então, se eu tenho alguma situação na escola, eu chego, eu vou, eu falo, se eventualmente, acho que a gente, né, às vezes tem que falar alguma coisa, não gostei disso, isso tá de um jeito que eu achei que não foi legal e tal, mas eu sempre digo, sempre que eu vou na escola, eu digo assim, como eu posso te ajudar com isso em casa? Uhum. Então, assim, nós vamos ser parceiros nisso. Como que eu posso? Qual que é a minha parte desse processo? E não é fácil, né, gente? Porque a gente também tá cheio de coisa para fazer. A gente também não gosta de perrengue, também não gosta de lidar com essas coisas. Mas eu acho que falta dos pais esse olhar de parceria com a escola. No sentido de olhar o professor como um ser humano, né, como uma pessoa, mas também tem a questão do profissionalismo. Bom, né, escolheu esta profissão, gosta disso, então a gente espera que o professor tenha o domínio também em alguns momentos da sala, que consiga lidar com os desafios que uma sala impõe. Mas da minha parte eu sempre falo assim, olha, contem com a minha parceria, como eu posso ajudar isso em casa. Porque a gente também conhece os filhos que a gente tem. E o filho que ele te responde em casa, obviamente que ele te responde em sala também, se né? Se é difícil, imagina 20, né? Bom, mas aí, ó, vocês que são os loucos que escolheram essa profissão aí. Não, eu brinco, mas assim, eu fui criada por uma professora muito à frente do seu tempo aqui, fazendo, né, a minha homenagem à minha mãe, assim, a minha mãe é uma pessoa... eu tenho até vergonha, às vezes, da minha forma, às vezes, de educar a Malu, porque a minha mãe me criou sobre um contexto, assim, neurocompatível. Ela sempre me respeitou muito a minha individualidade, me deixava muito livre para as minhas escolhas. De um jeito muito à frente do seu tempo. E ela era criticada pelos familiares que diziam, não, mas a Maíra é muito mimada. Mas ela me respeitava muito na minha individualidade. Minha mãe é professora de crianças com alguma necessidade especial, então ela era uma pessoa, assim, que lidava muito com as diferenças, né? E até hoje, como vó, ela me ensina muito. Eu, às vezes, pelo contrário, eu sou mais linha dura com a Malu e ela me olha e diz, não, mas não, vamos fazer assim, vamos fazer essa... Claro, né? A avó já vem com um açucrinha a mais, mas assim, é muito interessante fazer esse equilíbrio, porque ela já é uma pessoa, assim, que era muito feminista, ela era muito inovadora para o seu tempo, apesar de ser, né, professora da rede pública, não era uma pessoa com uma formação diferenciada, mas ela já era muito à frente do seu tempo em relação a esses pensamentos todos. Isso é uma pergunta que eu tava louca para te fazer. Como, né, porque vamos dizer que professores... Não é uma profissão comum para a maioria das pessoas, apesar de ter vários. Em geral, a mãe é professora, o pai é professor, um deles. Mas ser filha de 2 professores,
Tu acha que te deu um impulso para tu ter uma carreira que foi mais pro lado criativo? Porque, né, o desafio das redes sociais é também o desafio da criatividade. É difícil saber o que postar todo dia, entende? O meu pai, né, é da área das artes, então minhas férias eram sempre com muita tinta, muita pintura, muita escultura, muita argila, era uma coisa muito criativa, assim, e também viajando, museu, coisa assim, então isso eu acho que é muito legal. É uma coisa que eu tento proporcionar para Malu dentro da medida do possível, porque não é a minha profissão, mas sempre a gente brincou muito de tinta, vai a museus, às vezes ela vai nos museus, ela não entende, ela quer respostas, digo, o museu é para isso, minha filha, para nos deixar cheio de dúvidas. Depois as respostas vão vindo. Algumas nunca vêm, né? Mas, assim, no caso dela, assim, eu tento levar essa coisa do espírito criativo e, com certeza, assim, acho que influenciou, né? Acho que a minha inabilidade com números também me ajudou, me deu um empurrãozinho. Então, a gente une o que a gente gosta e o que a gente sabe fazer. Desde muito cedo eu tinha um pouco isso da comunicação, apesar de ser muito tímida quando criança. E aí fui, sim, para essa área criativa. Durante muito tempo eu executei isso de forma muito tradicional, no que a gente chama de jornalismo tradicional em veículo, né? Trabalhei 8 anos à frente da RBS, então apesar de tu ter uma margem criativa nas reportagens, na apresentação, é algo que na minha época ainda era muito formal. Hoje em dia já tem mais liberdade, mais informalidade, né? Sim, a internet está engolindo a TV, a TV se adapta, né? Então agora, né, a TV está se vendo nesse momento onde eles têm que se ressignificar nessa informalidade. E aí eu não saí direto para isso, eu saí para a área corporativa, fui para uma universidade, onde eu trabalhei 5 anos nessa universidade, isso também me ajudou muito a dominar coisas de educação. E a internet veio surgindo como algo paralelo, então durante muito tempo eu fiz em paralelo, eu tinha a minha identidade, a civil e a outra, né? Então, assim, até quem me via, às vezes, no mundo corporativo, vestindo aquela coisa da capa do mundo corporativo, não imaginava que eu tinha o perfil na internet. Hoje eu já equalizo isso de forma mais tranquila e trabalho com informalidade nos dois espectros. Mas, sim, a parte criativa, para mim, é uma vazão. Eu tenho um prazer em pensar, em editar, em trabalhar com aquilo ali, em criar através da comunicação, em abordar temas, em levantar debates. Eu tenho um prazer imenso naquilo ali. Claro que dá muito trabalho, dá muito trabalho. Tem uma parte, né, mais burocrática, tem tudo isso que envolve ter uma outra empresa, um empreendimento, que é o que eu faço ali através do perfil. Mas isso da internet é incrível porque permite a qualquer um de nós dar vazão às suas criatividades, né? Quantas vezes as pessoas escolhem áreas profissionais, às vezes por N motivos, vocês que lidam com escola sabem disso, às vezes é uma pressão familiar, às vezes a pessoa tem uma aptidão muito grande para aquilo, ela tem um talento, um dom, e não necessariamente é o que ela gosta de fazer. Então, acho que a internet vem para dar vazão, às vezes, para uma coisa que tu não consegue executar. Então, em momentos onde eu estou trabalhando de forma mais formal no meu trabalho como jornalista, eu amo ter essa veia da criatividade, onde eu me divirto, dou risada, onde eu consigo botar para fora válvula. Essa válvula de escape, E como que é para equilibrar com a Malu essa questão de exposição mesmo ao tempo de ficar ali no celular, na internet? Porque a gente sabe que se a gente deixar, a gente fica, tanto quanto adulto como criança, horas rolando o feed e mexendo. E a gente sabe que isso não é adequado, principalmente para as crianças. Vai chegar um ponto que a gente vira GG no TikTok. Assim. Eu fico 18 horas no TikTok, eu acho. Aparece a mensagenzinha, você está há muito tempo para comer alguma coisa, GG. E aí, como que é equalizar isso com a Malu sendo parte do teu trabalho? A primeira coisa, a Malu não tem rede social e ela não acessa a rede social. Ótimo. Essa é a primeira questão. É super importante falar isso, porque muitas vezes a gente que trabalha com educação, a gente fala que não é adequado para criança, e aí fica como uma coisa de gente chata e tal, e é super importante ouvir alguém que trabalha com isso falando sobre isso. O que ela acessa de rede social é se ela senta ao meu lado e assiste. Ela gosta muito de ver o nosso próprio perfil, então ela vê vídeos antigos dela, isso ela gosta de fazer sempre comigo ali junto. Nesse celular que ela ganhou agora, ela não tem acesso a nenhuma rede social, então isso é a primeira coisa, porque eu acho que ela ainda não tem idade para um entendimento de como fazer uma análise crítica disso. Ainda ontem nós estávamos conversando sobre isso e eu falei para ela, tu sabe por que tu não tem a rede social do celular? E ela, porque tem coisas que não são para minha idade. Eu falei assim, mas o que isso significa? Você consegue entender? Porque eu tenho que ensinar ela, porque em algum momento ela vai acessar essa rede social, né? Eu falei, olha, Malu, quando a gente acessa a rede social, a gente tem que ter um olhar crítico, que é olhar e desconfiar. Então, podem aparecer notícias falsas,
Podem aparecer coisas que é para enganar as crianças. Aí, claro, tem que falar com ela num termo bem, né, bem didático, assim, bem infantil. Podem aparecer coisas que ainda você não tem conhecimento para entender. E aí você não vai entender aquilo e você pode tirar uma conclusão que não é legal. Então, assim, aí eu falei para ela, a palavra final, eu falei assim, sempre que aparecer uma coisa que você tiver dúvida, você pode perguntar para a mãe. Porque a mãe entende muito de internet, eu falo para ela achar assim que, bom, tu tendo um especialista é melhor, né? Mas assim, é um desafio porque sim, ela tem uma ansiedade, tem colegas que acessam, né? E isso nunca foi muito linear na nossa família. Não foi aquela coisa assim, ela é proibida de acessar televisão, não. Só que o fato dela não ter microtelas nos ajudou por muito tempo, porque ela acessava na televisão, né? Então isso já auxiliava a ser um conteúdo mais dentro do possível controlado. Quando a gente estava na pandemia, foi um descontrole generalizado, porque eu tinha que me conectar, às vezes eu emendava 4, 5 reuniões, o meu esposo também trabalhando fechado no escritório e ela tentando se virar como podia. Malu com 4 anos aprendeu a pegar sua comida na geladeira, aprendeu porque a gente estava naquela loucura, era só nós 3, né? Não tinha uma rede de apoio. E aí foi bem desafiador. E ali ela teve algumas liberdades que não foram legais para ela. Ela começou a ficar muito ansiosa, a gente começou a ver um histórico de shorts do YouTube, que era um conteúdo que tá ali aparecendo várias coisas para criança, e de repente aparece uma coisa para adulto, dá uma piscadinha, uma coisa, quando vê, piscava uma coisa nada a ver, política, bababá. Aí a gente falou, não, deu, é proibido, não tá legal, não é bom. Aí, durante os últimos 2 anos, só streaming. Então, ela só assistiu Netflix, Prime. Aí, a gente tinha o Disney também. Sim, aí consegue ela... fazer o corte, né? Isso. E ela tem muito aquela coisa de olhar a classificação. Então, ela nos pergunta, posso assistir esse? Então, se ela assiste uma coisa que não é para a classificação dela, ou é com a gente, ou a gente diz que não, né? Então, não é fácil. Existe um assédio muito grande. Ela quer o tempo todo assistir. Ela quer o tempo todo entender e ver o porquê, né? Não é fácil, mas são brigas que a gente escolhe comprar, né? E a gente nota muito nela a questão do celular, por exemplo. Agora ela ganhou esse celular. Aí a gente deixou meio livre por uns dias, notou muita ansiedade. Aí na sexta-feira passada deu um estresse, a gente fez um contrato. Eu redigi um contrato. O celular será usado após o café, após escovar o dente, após lavar o rosto durante 1 hora, após pausa para botar o uniforme, arrumar sua mochila, Então, assim, todas as obrigações embutidas nesse contrato, para ela entender que ela é um jogo de ganha-ganha. Se ela faz as coisas dela, ela tem acesso ao celular, né? E aí ela assinou esse contrato, muito a contragosto. Se eu não assinar, se eu não assinar, não vai ter mais celular. Aí assinou o contrato. E a gente vai lidando com as armas que a gente pode, assim. Eu não tenho uma ilusão de achar que a Malu nunca vai acessar a rede social, que ela nunca vai lidar com desafios. Eu acho que vem aí a adolescência para nos dizer que vai ser uma loucura. Mas eu quero muito, assim, estar próxima desses desafios e ter esse entendimento. Na época do Davi não tinha o TikTok, não tinha... Era o Face, não tinha... O Insta veio, acho que ele tinha uns 15 anos... Mas eu me preocupava muito, assim, porque eu nunca vou esquecer, acho que eu já contei essa história aqui. Eu liberei a muito contragosto ele ter o MSN. Ele devia ter uns 7 anos, então tinha o computador no quarto, tinha o MSN. Daí começou o negócio da webcam, porque todo mundo tem um webcam, quero comprar uma webcam para ficar conversando pelo MSN com a webcam. Para os jovens que ouvem este podcast, nem sempre houve câmera embutida no computador, gente. Daí, sim, o computador é um troço desse tamanho, né? Daí, um dia, eu deixei ele ficava de noite falando com os colegas do colégio. Um dia, eu tô passando e ele tá sentado, tá a mãe do menino, e tenho certeza que ela não fez intencionalmente, né? Mas ela tava de baby doll, uma camisola bem... E o Davi tinha 7 anos, eu disse, não, chegou, não sei o que a outra pessoa vai ter na casa, né? Não sei, eu não vou ter filtro nenhum sobre isso, e daí... proibi ele. Depois ele foi ter tardiamente, mesmo tardiamente, até se ele me ouve aqui, ele sabe que eu entrava no Face dele sempre para ver as conversas, e muita gente sempre criticava. E claro, eu pegava conversas que quando eu via que eu não tinha que entrar na conversa, que era coisa mais da intimidade dele, eu não entrava, mas eu via todas. Via se era alguém que eu não conhecia, se era um adulto, se era... Uma vez ele vendeu uma guitarra dele do nada, a nada, para uma pessoa que ele não conhecia, combinou de entregar. Então, essas coisas, né? E eu fico imaginando hoje, com eles com TikTok, porque essa brincadeira, eu gosto do TikTok, mas daqui a pouco eu tô vendo a vida de uma pessoa que mora no Alasca, eu passei a tela, entra
umas coisas bizarras de conteúdo sexual mesmo, sabe? Que me assusta. Violência, né? E De isso violência. é importante que a gente tem que ter em mente que cada rede social tem o seu público, tem a sua faixa etária, né? Então é muito diferente uma criança como a Malu, como a Laura, terem, por exemplo, o WhatsApp para falar com a avó que mora longe, né? A gente sempre dá esse exemplo, né? A Laura tem o tablet dela, ela fala com a minha irmã que mora na Austrália, com a Dinda dela que mora em Brasília, com as avós que moram no interior. E a minha sogra, ela tem um tabuleiro de cara a cara na praia. E a Laura tem o tabuleiro dela em Canoas e elas jogam cara a cara pelo tablet. Então isso dá um contato para elas que a nossa geração não teve daqui a pouco. E isso é um uso benéfico de telas. Então não tem por que a gente cortar este uso, né? Agora, a gente tem que ter noção que Instagram, TikTok, o YouTube normal e mesmo o YouTube Kids não são para elas usarem de forma autônoma. Elas não têm essa maturidade. Às vezes nem a gente tem. Exatamente. E quantas vezes a gente vê na rede social uma coisa que nos faz mal, às vezes um conteúdo de violência explícita que tu não queria ver, uma notícia daquilo que a gente chamava no jornalismo antigamente de mundo cão, né? E quando eu era jornalista, a gente escolhia se queria ler a página policial ou não. Hoje em dia tu abre o Instagram para receber uma mensagem de positividade e tu é impactado por um crime no interior de não sei aonde, brutal, com uma cena do cadáver. A internet, ela vai precisar se regular em relação a isso. A gente entrou agora numa guerra, né, em Israel. Já tem a guerra da Ucrânia, agora tem a guerra em Israel. Né? Um conflito, não uma guerra. Vamos ao termo certo. Um conflito, né, em Israel. E, tipo, tu entra no Instagram, quantidade de vídeos absurdos, assim, é um troço. Mas foi isso que eu falei pra Malu ontem, quando a gente falava sobre isso de ter senso crítico ao ver as redes. Eu falei, às vezes até a mãe é impactada por coisas que ela não gostaria. E são coisas que te despertam um gatilho, alguma coisa de violência, alguma coisa emocional. Então eu disse pra ela, a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Por isso que é importante a gente caminhar meio juntas, de mão dada, assim, nesse processo, sabe? Mas até nós, adultos, né, temos que lidar com essa ansiedade que nos traz, às vezes a gente vê uma coisa ruim na internet, aquilo te faz mal e fica o dia inteiro, né? Às vezes tu vê uma coisa que, né? Então, a lidar com esses sentimentos, com quanto isso nos impacta ou não impacta, com quanto a gente tem que ser empático ou não a tudo, né? Eu tinha bastante crítica, me faziam, porque eu tinha o Davi tinha, por exemplo, ele podia ver filme de terror, eu adoro filme de terror, mas jamais poderia ligar a TV no BBB. Entende? Eu sempre explicava assim, eu acho que o Big Brother é uma experiência antropológica, é interessante, mas eu acho que não é para uma criança. Não vai entender, são relações de adulto que se formam lá dentro e que podem ser incontroláveis, como a gente já viu e ouviu e leu várias coisas, mesmo sem acompanhar o BBB. Tu sabe o que acontece, né? Então, eu sempre dizia, o filme de terror é mentira, é um boneco que tá lá com uma faca que vai... Ele sabe que é mentira, entende? Agora, eu ter que explicar essas relações, para mim, era muito pior. E não estou dizendo que é certo ver, era outra geração, né? Mas eu acho que isso também é um papel que a escola vai ter que começar a assumir a partir de agora. De ensinar as crianças a fazerem uma curadoria do que é verdadeiro ou falso na internet. Acredito que até já façam. Eu já fui convidada por escolas onde eu dei palestras sobre exatamente isso, de falar sobre como fazer uma busca segura e o perigo da fake news. E as escolas têm que começar a se colocar também nesse lugar de ensinamento. Porque às vezes a criança vem de casa e nem o pai sabe. Às vezes o pai é um propagador de fake news. Então quem que vai ensinar essa criança a fazer uma busca correta, a fazer uma pesquisa escolar de qualidade, a fazer um comparativo? Ela quer entender a guerra. Que canais que ela se informa sobre o conflito, né? Que canais que ela se informa? Que canais tem o que por trás? Né? Essas são análises que, se a gente não ensinar, ninguém vai ensinar. Então, acho que também vem aí outro desafio para a educação, que é em sala de aula, ensinar a criança a fazer uma curadoria do conteúdo digital. Essa enxurrada de informação, né? Saber o que tu pode usar e o que tu não pode usar. O que tu pode usar? Quem é esse blog? Quem financia esse blog? Aí a gente vai mais além, né? Que são, claro, talvez reflexões para um adolescente. Mas o que está por trás? Quem é que paga esse conteúdo? Quem que não paga? Tudo isso interfere muito na geração de informações. Isso é uma coisa que eu e o Fá, a gente faz muito com os adolescentes. Eles vêm com a informação, enquanto professores, eles vêm com a informação pronta. E a gente sempre pergunta, por quê? Não, mas por quê? Porque eu acho, não.
Me dá um motivo. Por que tu acha? Vamos construir. Vamos construir, da né? onde vem? Porque Qual é a fonte? Eu sempre digo isso para eles. Não importa qual posição tu defender, mas tu precisa defender baseada em argumentos sólidos, em argumentos, não em grito, em propagação de fake news, né? Então, isso, entender, exatamente, fazer a curadoria, né? Isso, com certeza, precisa estar presente na escola. Isso vale para tudo. Vale para o que a gente está falando aqui de uma situação de conflito, mas às vezes tu quer escolher um produto. Eu quero saber que produto é melhor. Bom, se tu tá num canal que é financiado por esse produto, quanto que tu pode confiar nessa informação? Como que tu cruza essas informações para chegar à tua conclusão? Esse é o desafio que eu acho que a gente tem também, né? De fazer eles serem autores de uma coisa que é deles. Bom, eu li tudo isso e a minha conclusão é essa. Mas não é fácil. Não é fácil porque às vezes até a gente como adulto, né? Quantas vezes a gente se pega... Esse site, que site é esse? Até eu que sou jornalista, então teoricamente tenho um conhecimento para isso. Eu olho, mas que site é esse? Mas é verdadeiro ou não? Mas eu posso confiar ou não? Né? Eu sempre os Le Creuset estavam vendendo por 100... A Mari até me mandou. Amiga, tem um site vendendo Le Creuset por R$150. Eu disse, com certeza é fake. Mas mesmo assim, é fake. E às vezes o negócio é muito bem feito, né? Eu uso o exemplo da garrafa Stanley. Eu comprei uma garrafa maravilhosa que fica 2 dias, o gelo. Se tu botar o gelo fica 2 dias, se tu não colocar mais água e Stanley. Tal. Amo Stanley, pode me mandar todos os produtos. Lá em casa nós também amamos Stanley, temos a cuia da Stanley, tem tudo da Stanley. E aí a GG queria uma garrafa e tal, comprou. E essa garrafa minha não é igual segura, a tua, que não sei o que barará, mas eu comprei no site Stanley Oficial. Aí eu comecei a rir e falei, GG, vou te dar uma notícia triste. Sobre o Brasil. O site da Stanley é Stanley-PMI, alguma coisa. Não, o Stanley Oficial não é um site igual. Só que não é pirata. da Stanley. Ela ficou chocada com essa informação. E a gente se depara muito com isso, né? Que a falcatragem está cada vez mais especializada, né? E então aí, isso é difícil também. E aí a gente tem que pensar que as crianças têm que ter um direcionamento também nisso, porque se a gente for ver, muitos dos canais que elas acessam no YouTube, por exemplo, que estão lá no YouTube Kids como conteúdo adequado para crianças, são canais de publicidade não regulamentada, né? Então, aquelas crianças fazendo unboxing de produtos que custam uma fortuna, por exemplo, na época que... Experimentando brinquedos. Então, assim, na época que a Laura tinha uns 4, 5 anos, bombava, que é mais ou menos a época da Malu, bombava as bonecas LOL. E elas sempre, as meninas que faziam unboxing, recebiam uma boneca LOL rara, ou super rara, não sei o que e tal. Então dava uma impressão para quem estava assistindo que era fácil conseguir aquilo. E eu sempre tive que trabalhar muito com a Laura isso. Eu odiava que ela assistisse esses canais, em casa ela não assistia, acabava que as avós permitiam às vezes. E ela vinha com essa história e era uma grande conversa para explicar que a coisa não funciona assim, né? Então, essa publicidade escondida e que está muito... já foi mais regulamentada agora, mas ainda está muito carente de regulamentação, é muito perigosa, né? E a gente tem que trabalhar com isso direto, dentro do ambiente escolar, inclusive, como tu falou, porque é onde as crianças passam a maior parte do dia, muitas vezes, né? E esse tipo de conteúdo é um grande gerador de ansiedade neles, né? Essa questão de só desenrolado, só abrir. Se eu puder comprar todas as maquiagens que eu vejo, eu compro. Então eu acho que é assim um cuidado que a gente tem que ter. A Malu, como a gente restringiu isso do YouTube, ajudou muito. Porque aí ela assiste novelinha, ela assiste... Claro, tudo tem os seus desafios, gente. Não existe um conteúdo... Todo conteúdo gera alguma coisa, né? Não existe conteúdo perfeito. Tem um pouquinho mais de curadoria, né? Mas às vezes tem os conteúdos da Disney que tem umas coisas meio machistas, né? Umas coisas... Olha que a gente tá falando de coisas do nosso tempo, mas são essas séries, assim, de 4, 5 anos atrás, aí tu olha, tem um conteúdo meio machista. Aí eu digo, não, mas como assim? Mas por que ela tem que fazer desse jeito? Eu já fui assim, incendiária com a criança, toda hora questionando, não. Mas eu tento trazer essa reflexão para ela poder entender, assim. E esse conteúdo livre de publicidade, ele é um gerador de muita ansiedade. Então, isso eu também acho que a gente tem que dosar. Maíra, uma curiosidade, onde tu estudou em Pelotas?
Eu estudei numa escola bem pequena, que na época se chamava Recanto Infantil. Era uma escola familiar, onde a mãe era diretora, as filhas eram professoras. Depois se tornou o nome Castro Alves, né? E depois, meu segundo grau, eu fiz na escola técnica, que hoje é o IFE, né? O IFE, mas eu fiz num período que eles permitiam fazer só o segundo grau, né? Então não precisei fazer nenhum curso técnico. Hoje eu me arrependo, gostaria de ter feito algum curso técnico. Mas a gente faz as escolhas da gente com a cabeça que a gente tem naquele momento, né? E foi uma experiência muito legal, assim, uma escola pública, onde, nossa, eu tive acesso a professores, assim, de altíssima qualidade, uma infraestrutura que nem as escolas particulares tinham no interior, né? Então, sou cria do IFE, tenho boas lembranças de lá. Maíra, então, agora eu vou te convidar para uma brincadeira infantil, que é o jogo de queimada, mas não te preocupa que não vai ter nenhuma bola rolando por aqui. Bom. Nosso jogo de queimada, na verdade, é um jogo de raciocínio rápido. Assim como na queimada a gente tem que pensar rápido para não tomar a bolada, eu quero que tu pense rápido e nos entregue, assim, a primeira coisa que passar na tua cabeça. Tá, vamos lá. A educação de hoje, em uma palavra para ti. Humanizada. E a educação do amanhã? Acho que vai ter que continuar sendo humanizada, porque apesar disso, ainda são os desafios que a gente enfrenta, né? Um autor que te inspira? Nossa, não pensei nisso antes de vir. Ela é autora, mas ela é também criadora de conteúdo digital, que é a Maya Engman. Maravilhosa. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas assim, ela é autora, ela tem um livro, eu não tive a oportunidade de ler o livro dela ainda, mas consumo muito do conteúdo dela nas redes sociais, que é um conteúdo também mais ligado para essa educação mais acolhedora. A Maya, ela é uma das fundadoras da Escola da Educação Positiva, que é um dos grandes norteadores de trabalho. Norteia também o trabalho da Priscila Cunha, que é a nossa educadora parental lá que da legal. Nave. E uma das, né, junto comigo. E ela é maravilhosa. Maia, anota a gente também. Seria uma honra receber a Maia. Eu gosto da Maia porque a Maia me desacomoda de um jeito, gente. Não é que eu concorde com o que ela fala, mas ela me desacomoda tanto com as coisas que ela fala, que eu digo para as pessoas, gente, vocês não podem seguir só quem vocês concordam, vocês têm que seguir quem desacomoda, quem te causa um incômodo. Ela faz aquelas sketches da forma como a gente fala com as crianças, de um jeito assim tão profundo, sabe? Que eu já chorei vendo o post dela, eu já dei risada, eu já fiz de tudo. Então eu gosto muito do conteúdo dela, traria ela. Um filme que te inspira? Vou trazer uma série, Supermães, do Netflix. É uma série que conta a história de 4 mães e os seus desafios. Elas têm um grupo ali, onde elas se encontram pós ter os seus filhos, algumas com filhos mais velhos, filhos mais jovens, mas é muito legal, me identifico muito, assim, a personagem principal... Gente, era um bate-bola, eu tô falando sem parar, né? Não, mas essa é a ideia. A personagem principal ali, que é uma das protagonistas, que é a Kate, tem os seus dilemas de carreira. E isso, pra mim, sempre foi o meu maior dilema, assim. As pessoas dizem assim, tu sofreu muito pra voltar a trabalhar. E eu tava louca pra voltar a trabalhar, porque eu amo meu trabalho, eu amo estar produzindo coisas através do meu trabalho. Então, ela traz um pouco esses dilemas da mãe que ama o trabalho, mas também ama os seus filhos e não é acolhida pelo mercado, como muitas de nós não fomos. Então, ela volta para aquele trabalho e aí o filho tá doente, eles não querem que ela saia, e ela faz a escolha de sair para atender esse filho, e aquilo custa ela a promoção na empresa, aquilo custa ela praticamente a carreira dela. Sim. Então, ela traz reflexões muito interessantes sobre esses dilemas das mães, que são mães que gostam de trabalhar, que não querem parar de trabalhar por causa dos filhos, pelo contrário, que vem significado no seu trabalho. Então, essa série ela é muito divertida. Então, ela traz isso de uma forma leve, mas também é uma série que te faz rir e chorar tudo ao mesmo tempo. Eu, como consultora materno-infantil, me deparo com as mães que sofrem porque não queriam voltar a trabalhar e com o fenômeno que é as mães que sofrem por não estar sofrendo. Que elas sentem culpa de estar felizes por voltar a trabalhar. Mas eu não contava pra ninguém. Me perguntava, tá triste voltar a trabalhar? Tô arrasada. Mas não, na verdade, gente, ficar dentro de casa... É enlouquecedor. Pra mim foi enlouquecedor, era uma pessoa da rua, o tempo todo na rua, o tempo todo, né, no 220, aquela coisa de ficar dentro de casa me enlouqueceu. Então eu tava louca pra voltar a trabalhar e eu fui muito feliz quando eu voltei a trabalhar. E eu acho que o maior sofrimento é quando as mães não se sentem seguras de com quem elas estão deixando as crianças. Mas pra mim também foi libertador voltar a trabalhar. Porque é isso, assim, a gente... E não que eu não tenha amado ficar de licença maternidade, me entreguei naquele período, mas quando eu saía de casa para conversar com pessoas adultas sobre assuntos que não foram... E muito do nosso assunto quando a gente volta a trabalhar é o filho, né? Mas quando eu encontrava outras pessoas com assuntos que não fosse troca de fralda,
roupa, não sei o que, promoção de fralda, de lenço, de não sei o que, era libertador também. Eu super te entendo. Eu não tive licença maternidade, imagina. Porque quando ele Nossa, saiu que do loucura. hospital, ele foi prematuro. Quando ele saiu do hospital, tinha acabado. Daí foi direto pro trabalho, assim. Mas eu Sim. adorei também. Não dá pra dizer que não, porque eu sempre gostei de trabalhar e nunca me identifiquei também com o tipo de mãe de... aquilo me irritava, ir buscar no colégio. Era, o meu comeu rúcula hoje. Mas eu sempre pensava, bom... Esse comparativo. Mas tu falava sobre a questão de estar segura, né? É incrível as pessoas perguntam, mas o que tu, né? Como é que tu escolheu a escola da Malu ou onde a Malu estudou? E para cada, isso é uma escolha tão particular e para cada fase eles precisam de coisas muito específicas. Então, quando as minhas amigas que têm filhos hoje me dizem, mas como é que tu escolheu? Assim, eu escolhi o lugar onde eu me sentia mais segura de que ela ia ser amada. Não me importava isso, tecnologia, métodos, né? Eu queria que ela estivesse segura, foi o lugar que me deu mais segurança. Mas claro que os desafios vão mudando, né? A Malu mudou recentemente de colégio porque eu queria uma educação mais progressista para ela. Eu queria uma escola que abordasse temas mais progressistas, que abordasse o feminismo, que abordasse a questão do racismo, que abordasse questões de preconceito. Então, porque eu falei, cara, eu preciso disso agora. É isso que eu preciso para ela. E aí, aproveitando, eu te pergunto, a nossa última pergunta do bate-bola, do nosso jogo de queimada é, a escola ideal para ti, como que é? Cara, é uma escola que seja acolhedora, que consiga dialogar sobre esses diversos temas, uma escola que seja respeitosa, né? Eu acho que isso é o principal. Eu trabalhei com educação superior durante 5 anos e esse mundo, ele está evoluindo tão rápido que boa parte das coisas que a gente vai ensinar agora em relação à profissão talvez não sejam úteis para quando a Malu se formar. Então, eu acho que ela tem que estar aberta a sempre aprender, a sempre estar em busca também de querer saber coisas novas, de enfrentar as coisas de um jeito diferente. Então, assim, ter flexibilidade. Olha que habilidade incrível e difícil da gente ter. Eu fui ter flexibilidade depois dos meus 30 anos. Antes disso, eu era, dura como uma rocha, difícil de relacionamento. Então, assim, eu acho que todos esses desafios da inteligência emocional, né? É isso que eu espero para uma escola do futuro, assim. Às vezes eu me vejo, gente, nos dilemas, olha eu dando consultoria para vocês. Gente, por que a gente não aprende a fazer o imposto de renda na escola? Gente, por que a gente não aprende? O meu marido teve técnicas domésticas, que ele é mais antigo, mas eu não tive. E eu digo, cara, se eu soubesse fazer uma mini ligação elétrica, isso me resolveria tanto meus problemas, um pequeno conserto, sei lá. A gente se forma e a gente sabe milhões de coisas para as quais a gente não usa e dezenas de coisas da vida adulta que a gente não se forma cotidianas, para. né, que a gente não sabe. A própria inteligência emocional, quanta falta faz, né? Eu fui aprender técnica de inteligência emocional, coisas depois de adulta. E que tempo, né? Que tempo que eu perdi de poder ter vivido a minha adolescência de outra forma. E na adolescência, no relacionamento, na profissão, tudo faz falta, né? Tudo. Não, cozinhar. Eu saí de casa, eu não sabia fazer nada. Eu aprendi na marra, na internet, errando 20 vezes. Então, assim, são tantas coisas que eu gostaria muito de ver a Malu ainda podendo ter essas muitas coisas da vida adulta na escola, para que ela saia preparada para essas questões e principalmente, assim, preparada para estar sempre aprendendo. Essa coisa de botar um ponto final, não, me formei e era isso. Não existe. Para mim, pelo menos não existe. Estou aqui numa mesa super qualificada. Desculpa se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a estar aprendendo, né? Então, Maíra, eu queria te agradecer muito a tua presença. Foi um papo maravilhoso. E quero saber como que a gente te acha aí nas redes sociais, na vida. Como que a gente entra em contato. Quero agradecer primeiro vocês aqui por esse papo tão legal, um papo onde a gente conseguiu aprofundar tantas coisas, né? A gente fala tanto da rede social ser tão superficial e a gente está aqui conseguindo ir tão fundo, né? Em assuntos tão pessoais nossos. Então, gostei muito de participar. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês. A gente sabe como é difícil a gente querer falar de educação, então só isso já é muito legal. Quem quiser me encontrar, me encontra no @Maíra_gato. O gato é com 2 T's, o Maíra é com I. E eu também estou no @fala.maíra. Lá eu falo um pouco sobre dicas para o mundo digital, desse mercado de influência, de como a gente pode levar mais a sério, tratar o mercado de influência com mais responsabilidade. Também dou algumas dicas para quem está querendo se experienciar nesse mundo das redes sociais. Então esses são os meus 2 canais, é por lá que vocês me acham. Maravilhoso. Fabrício, como a gente te acha? Eu estou no Nave, Colégio da Manhã, né? E estou no Papo Educação, além do meu pessoal, que é o Fabrício Indruziak. Eu tô no Papo Educação, o Nave, Colégio da Manhã, e tô no meu Angélica Beck,
que é também um meu desabafo, assim, diário. Eu tô lá no Cíntia Maia Consultoria, falando um pouquinho sobre amamentação, educação de sono, educação positiva, para todo mundo que quer ter um olhar mais sobre essa maternidade possível. Também estou junto com o Fabrício e com a GG no Papo Educação e na Nave. E nós do Papo Educação estamos no @Papo Educação e em todas as plataformas de áudio e também no YouTube pelo Nave Colégio da Manhã. Então, se vocês ainda não seguem a Nave ou o Papo, corram, sigam, avaliem a gente, deixa joinha no vídeo, toda aquela coisa que todo mundo pede. Isso ajuda a distribuir nosso conteúdo. Muito obrigada, Maíra. Enviem muito esse episódio para os amigos que vão gostar de ouvir. Isso mesmo. Compartilhem. E muito obrigada, gente. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.